Que Deus nos livre da covardia que teme novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades e do orgulho que pensa em saber toda a verdade. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é muito bem-vindo à nossa terceira aula de hermenêutica, a ciência da interpretação. Que bom ter você por aqui. Se você é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para que você possa ser lembrado todas as vezes que nós postarmos uma nova videoaulas. Amém? Eu quero desde já agradecer a todos os meus alunos que estão nos acompanhando, assistindo às nossas videoaulas e fazendo teologia conosco. Maravilha, meus queridos? Se você não tem o nosso material de apoio, me chame agora no número que está na descrição desse vídeo. Vou te enviar todo o nosso material, ok? Está aqui o nosso material, um dos nossos livros, tá? Você poderá receber todo esse material aí no conforto da sua casa. Maravilha, meus queridos? Vamos lá. Hoje nós iremos abordar um tópico muito interessante que eu quero chamar sua atenção. Como interpretar a Bíblia de forma eficaz usando métodos simples. Vou repetir. Como interpretar a Bíblia de um modo eficaz usando métodos simples. Bom, antes de nós entrarmos aqui na aula de hoje, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Ela também é conhecida como uma disciplina filosófica, porque ela usa técnicas de leitura. A hermenêutica, por sua vez, ela também abrange todo o campo da expressão humana. A atenção está cada vez mais voltada não apenas para o texto, mas sim para o seu autor. Ler um texto é você dialogar com o seu autor. E esta ciência da interpretação, a hermenêutica, ela é uma das ferramentas mais importantes que um pregador, orador, educador cristão, um professor de escola bíblica dominical deve conhecer, porque ela aborda princípios fundamentais e importantes da interpretação do texto bíblico. Lembrando também que a hermenêutica, ela não só interpreta os textos sacros, ou seja, a Bíblia, ela interpreta toda a obra literária. Então, o campo da hermenêutica ou o campo hermenêutico é muito expansivo. Maravilha? Nós falamos também da hermenêutica, da divisão da hermenêutica, a geral e a específica. Como eu acabei de dizer, a hermenêutica geral, ela interpreta toda a obra escrita, toda a obra literária. E a específica, ela se detém nos textos sagrados. E é a hermenêutica específica que nós estamos estudando aqui nas nossas aulas, tá certo? Bom, hoje nós iremos falar como interpretar a Bíblia de forma eficaz usando métodos simples. Primeiro, leia o contexto. Nós falamos várias vezes sobre esse ponto, sobre esse tópico. Leia o contexto. Texto sem contexto gera pretexto. O texto pode estar um capítulo, um versículo antes ou um capítulo, um versículo posterior. Segundo, faça a pergunta para a própria Bíblia. Faça a pergunta para a própria Bíblia. Todas as vezes que você for ler um texto, você deve fazer pergunta para a Bíblia. O que o autor está querendo dizer com essa expressão, com essa palavra? Qual é a mensagem que este texto quer nos transmitir? O que significa esse termo ou esta palavra? Para quem o autor está endereçando o seu conteúdo, a sua carta, a sua mensagem? Nós precisamos fazer pergunta para a Bíblia. Terceiro ponto, leia o texto ao contrário.
Eu ministrei isso na aula presencial ontem, segunda-feira. Leia o texto ao contrário. Eu vou dar aqui um exemplo de como você pode ler o texto ao contrário, tá? Na segunda carta do apóstolo João, capítulo único, versículo 8, 2 João, capítulo único, versículo 8, escrito está: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado, conquistado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Vamos ler mais uma vez o que o apóstolo João está dizendo? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado ou conquistado com muito esforço, mas para receberdes completo galardão. Acautelai-vos, tenha o cuidado, olha por ti mesmo, para que você não venha perder aquilo que você tem conquistado ao longo do caminho, para, no final, receber completo galardão. Como entender esse texto? Simples. Vamos ler o texto ao contrário. E quando falamos de ler o texto ao contrário, não estamos falando de colocar as palavras ao contrário. Não é isso. É nós entendermos a tônica da mensagem, mas de uma forma ao contrário, reformulando, digamos assim, o versículo, o texto. Se nós fôssemos ler o texto ao contrário, nós entenderíamos melhor a tônica da mensagem. Ficaria assim: se não recebemos completo galardão, é porque alguma coisa ao longo do caminho se perdeu. E se alguma coisa ao longo do caminho se perdeu, o único responsável é você. Entendeu como o texto agora ficou claro? Se não recebermos completo galardão, é porque alguma coisa ao longo do caminho se perdeu. E se alguma coisa ao longo do caminho se perdeu, o único responsável é você. Ficou claro agora? Lendo o texto ao contrário, nós entendemos melhor a mensagem que o autor está querendo dizer aí para os seus leitores, os seus destinatários. Maravilha! Vamos pegar aqui um outro texto de exemplo de como nós podemos entendê-lo lendo ao contrário. O salmo mais famoso da Bíblia, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Texto simples. Vamos ler ao contrário. De nada terei falta quando Deus for Senhor e pastor da minha vida. Olha que bacana. De nada terei falta quando Deus for Senhor e pastor da minha vida. Vamos aplicar esse texto? Se algo está me faltando, pode ser que Deus não é tão Senhor e pastor assim da minha vida. Estou aplicando o texto agora. Se algo está me faltando, pode ser que Deus não é tão Senhor e pastor assim da minha vida. Então, olha só, nós lemos o texto normal, lemos ao contrário e agora nós aplicamos. Então, assim, quando nós usamos essa técnica de ler o texto ao contrário, de entender a tônica da mensagem, não é você trocar as palavras de trás para frente, não é isso. É você reformular aquele texto e procurar entender de uma forma mais clara o que o autor está querendo dizer. Temos um outro exemplo aqui, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias 8, 10. Finalzinho do versículo ali, só para nós termos uma ideia. A alegria do Senhor, a nossa força é. Em outras versões, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ler o texto ao contrário? Teremos a força de Deus quando Deus estiver contente com a gente. Olha que incrível! Teremos a força de Deus quando Deus estiver contente conosco. Olha que interessante, nós reformulamos o versículo de trás para frente, nós entendemos a mensagem que Deus está transmitindo ao povo por intermédio do profeta Jeremias.
Teremos a força de Deus quando Deus estiver contente com a gente. Quando nós usamos essas técnicas de leitura, né? Ler o contexto, fazer pergunta para o texto, ler o texto de trás para frente, ou seja, reformular o texto, nós temos uma melhor compreensão da palavra de Deus, a leitura fica gostosa, dinâmica, divertida e nós temos o melhor entendimento para que nós possamos então apregoarmos, fazermos uma exposição bíblica, ministrarmos um sermão para a igreja e o povo fica edificado, entende a sua mensagem, a sua comunicação melhora e assim você pode edificar vidas através do conhecimento da palavra de Deus. Maravilha, meus queridos! Continuando aqui, você que tem o nosso material de apoio, o nosso livro, a nossa apostila, vá comigo para a página de número 6, lição de número 2. Vamos ver aqui figuras de retórica, ok? Lição de número 2, figura de retórica. Nós iremos explorar em seguida uma série de figuras com seus correspondentes exemplos que precisam ser estudados detidamente e repetidas vezes. Esse conteúdo aqui, esse ponto, essa lição, você precisa estudá-la várias e várias vezes para que você possa ter uma melhor compreensão, tá? Tem palavras difíceis, é claro que você não irá decorá-la, né? De uma hora para outra, demanda tempo, você precisa estar sempre estudando e revendo o assunto. Todavia, porém, se você puder entender esse conteúdo aqui, a sua visão nunca mais será a mesma acerca da Bíblia Sagrada. A sua leitura nunca mais será a mesma. Maravilha! A primeira figura de retórica que nós temos aqui é a metáforas. Antes de nós falarmos aqui sobre esta figura de retórica, a Bíblia Sagrada ela tem algumas linguagens. Ela tem a linguagem figurativa, literal e alegórica. Dentre essas linguagens que a Bíblia possui, que a Bíblia tem, nós iremos encontrar várias figuras de retórica, né? Uma delas é a metáfora. Maravilha? Bom, o que é, afinal de contas, uma metáfora? Esta figura literária afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Exemplo, ao dizer Jesus, eu sou a videira verdadeira, Jesus se caracterizou com o que é próprio e essencial da videira, ou seja, pé de uva. E ao dizer aos seus discípulos, vós sois as varas ou os ramos, caracterizou-os com o que é próprio das varas. Ou seja, as varas, os ramos dão frutos. Outro exemplo aqui, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou o pão vivo. Judá é o leãozinho, tu és a rocha. E por aí vai. Bom, quando Jesus diz essa metáfora, eu sou a videira verdadeira, ele está se caracterizando com a videira. Videira é uma árvore que produz uva, tá certo? Agora, para entendermos qual é a mensagem que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 15, nós temos que entender que a videira ela produz uva e que a uva naquela época, nos tempos bíblicos e até nos dias atuais, ela é usada para fazer vinho e outras coisas mais. Mas naquela época ela era muito usada principalmente para a fabricação de vinhos. E vinho na Bíblia simboliza alegria.
Então, olha a mensagem que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eu sou a alegria verdadeira. Eu sou uma árvore que produz uva. Eu sou a alegria verdadeira. Ficou claro? Então Jesus está usando esta metáfora para comunicar uma verdade com seus discípulos. Maravilha, meus queridos. Continuando aqui. Ponto 2. Sinedoque ou sinédoque. No grego, sinedoche. O que significa aí sinédoque? É a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Por exemplo, do gênero pela espécie, do geral pelo particular. Então saíram a ter com ele toda a Judéia e Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5. Isso é uma sinédoque. A expressão saiu com ele ou saiu ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém e toda a circunvizinhança é você abordar o gênero pela espécie, do geral pelo particular. Então, quando o texto diz saiu ter com ele toda a Judéia, está dizendo que os moradores da Judéia, eles foram impactados e eles então resolveram seguir Jesus. Não é que a cidade da Judéia ou a região da Judéia ficou vazia. Não é que a cidade de Jerusalém ficou vazia porque o povo seguiu Jesus. Não é isso. É que a maioria das pessoas que estavam ali em Jerusalém, a circunvizinhança, eles foram impactados pela mensagem de Jesus e passaram então a seguir Jesus. Então essa expressão, saiu ter com ele toda a Judéia, circunvizinhança, toda a Jerusalém, é tomar a ideia do geral para o particular. É você generalizar, tá? E trazer para o particular. Ficou claro? Sinédoque. Não se preocupe, porque quando você for ler um texto e se deparar com essa expressão, você lembrará da sinédoque, tá? Tomar o todo pelo particular, o gênero pela espécie, o plural para o singular e vice-versa. Maravilha? Bom, vamos ver aqui o que é uma alegoria, essa figura retórica. Essa figura retórica, que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando cada uma delas realidades correspondentes. Exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu lhe darei, ou que eu lhe der pelo mundo, é a minha carne. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E por aí vai. Esta alegoria, ela tem a sua interpretação nessa mesma passagem das Escrituras. Outro exemplo é quando Paulo, para falar dos dois concertos, usa a aplicação de Sara e Agar. E assim, queridos, esta alegoria, ela está usando várias metáforas unidas. Você percebeu? Eu sou pão vivo, pão vivo é uma metáfora que desceu do céu. Olha essa alegoria. O pão vivo que desceu da onde? Do céu. É uma figura retórica, é uma alegoria. Maravilha? Bom, o que é uma fábula? Fábula é uma alegoria histórica na qual um fato ou alguma circunstância se expõe em forma de narração mediante a personificação de coisas ou de animais. Exemplo, o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá sua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Com esta fábula, Joás, rei de Israel, responde à proposta de guerra feita por Amazias, rei de Judá.
Então esta figura retórica, esta fábula, é você personificar coisas inanimadas, tá certo? Ou coisas ou animais. Bom, nós temos também uma outra figura retórica, que é o enigma. Na verdade, nós só temos um enigma na Bíblia, que está lá em Juízes, capítulo 14, versículo 14, que é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. Não é de domínio geral das Escrituras, apenas temos esse enigma propriamente dito, lá no caso de Sansão com os filisteus. Ele fez lá o enigma para os filisteus: comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Lembra quando Sansão estava no meio do caminho, ele encontrou um leão e ele matou o leão. Dias depois, ele volta pelo mesmo caminho e na boca do leão, na carcaça, tinha um favo de mel. Ele come desse favo de mel. Mais tarde, ele faz o enigma para os filisteus, né? Que é o que é: do comedor saiu doçura e do forte, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus não conseguiram entender e decifrar esse enigma por 3 dias. Então, enigma, né, é uma ideia difícil de entender. Maravilha? Bom, vamos continuar aqui vendo sobre tipo, ainda na página de número 6. O que é tipo? É a representação de pessoas ou coisas que têm uma ligação futura na esfera espiritual, ou seja, religiosa, por meio de transações. Pessoa ou coisas do mundo material que tenham com elas certas correlações de analogias ou mesmo de contrastes. Muitos abusos têm sido cometidos na interpretação de muitas coisas que parecem típicas no Antigo Testamento. Como forma de ajuda para que se evite tais abusos, vamos aqui ver alguns conselhos que o nosso comentarista nos dá. Para entendermos melhor essa questão, né, essa representação de pessoas ou coisas que têm uma ligação futura na esfera espiritual, nós temos que entender o seguinte: aceita como tipo o que tal é aceito no Antigo Testamento. Segundo, recorde-se que o tipo é inferior ao seu correspondente real. Então observe, Adão, ele é um tipo de Cristo, porque o tipo sempre é inferior ao seu correspondente real. Por que é que Adão, ele é um tipo de Cristo? Não que Adão tenha morrido pela humanidade, não é isso. É que Paulo vai dizer que por intermédio de Adão o pecado entrou no mundo. Por intermédio de Cristo agora veio o perdão dos pecados. Por intermédio de Adão a morte passou a todos os homens. Por intermédio de Cristo a vida passou a todos os homens. Então por isso que Adão é um tipo de Cristo, né? Tem essas correlações, tá certo? É uma representação de pessoa, tá? Que tem uma ligação futura na esfera espiritual, tá certo? Você quer ver um outro exemplo? Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, enquanto que Pedro compara o diabo em sua fúria devoradora a um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Olha só o símbolo do leão, tá? Leão, na sua realeza, ele não é considerado o rei da selva, assim também Jesus é considerado o rei de Judá. O leão, ele não é um animal astuto, ele vem de mansinho para pegar a sua presa, assim também é o diabo, na sua fúria, ele está rodeando a quem possa tragar. Note, porém, que o aspecto do leão que figura o Senhor Jesus é apenas a natureza forte e real do animal. A própria declaração bíblica mostra a diferença na aplicação do símbolo aqui. Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá,
ao passo que o diabo vem como o leão. Maravilha, meus queridos? Então, olha só a simbologia aí do leão. Vamos ver aqui classes de símbolo na página de número 8. Dentre as diferentes classes de símbolo na Bíblia, destacaremos as seguintes. Primeiro, árvores, símbolo da graça de Deus e da vida eterna. Quando Deus preparou um lugar para a habitação do primeiro casal, chamado Jardim do Éden, pôs ali a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Eram literalmente árvores, mas representavam necessidades espirituais. Adão, por sua vez, não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida, sim, ele deveria comer para ter a vida eterna. Então olha só que esta árvore da vida, ela simboliza a vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza o pecado. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Esta árvore da vida que está no meio do paraíso é um símbolo da eternidade. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer o seguinte: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a árvore da vida também é um símbolo de Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna. Quem comer do fruto da árvore da vida terá a vida eterna. Oh, glória a Deus! Então, olha só o símbolo de árvores na Bíblia. Ponto 2. Árvores também simbolizam homens. Jesus Cristo, falando aos falsos profetas, diz: assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então Jesus, ele pega aí, a árvore para simbolizar os homens. Árvores boas dão bons frutos. Todavia, porém, as árvores que não dão bons frutos, ele corta e lança no fogo. Olha só que interessante, o ponto 3, árvores são símbolos dos que obedecem. Lá em Isaías 61 vai dizer o seguinte: os justos são comparados às árvores, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Então, quem faz a vontade de Deus é como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Salmo 1. Então olha só, árvores simbolizando aqueles que obedecem a Deus. Vamos ver também 3 árvores na Bíblia que representam o povo de Israel. Essas 3 árvores aparecem no Cântico de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 ao versículo 18, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha, Abacuque apresentando as 3 árvores: a figueira, a oliveira e a videira. Cada uma dessas árvores apresentada por Abacuque, ela representa ou simbolizam privilégios espirituais. Exemplo: a videira é símbolo do privilégio espiritual de Israel. A figueira é símbolo dos privilégios nacionais e a oliveira dos privilégios religiosos. Cada uma dessas árvores, elas simbolizam aí um privilégio aí para o povo de Israel. Por exemplo, a figueira. O figo era o fruto importante nos tempos bíblicos. As figueiras são árvores de
crescimento demorado, produzindo frutos durante quase 10 meses por ano. Suas folhas são grandes e serviam para embrulhar objetos. A árvore que Zaqueu subiu também era uma figueira. Jesus vai dizer o seguinte: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu tempo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está falando da figueira. No ano 70, quando o imperador Tito destrói Jerusalém, a figueira ela é destruída. Todavia, porém, como a palavra de Jesus não cai por terra, em 1948, a figueira tornou a brotar com a proclamação do Estado de Israel pela ONU. E nós temos a honra, de falarmos de um brasileiro que deu o voto Minerva para que Israel se tornasse um Estado. O seu nome é Oswaldo Aranha. É isso mesmo, Oswaldo Aranha, um brasileiro, foi ele que deu o voto Minerva para que Israel se tornasse um Estado em 1948. A figueira, então, ela brotou. Por isso que o Brasil é um país abençoado. O Brasil contribuiu para que Israel, para que a figueira brotasse novamente em 1948, cumprindo assim a profecia de Jesus. Brasil é um país abençoado, porque quem abençoa a figueira, quem abençoa a Israel, quem abençoa a Abraão, será abençoado. Oh, glória a Deus! Então olha só, irmão, a figueira brotou, aleluia. A oliveira, uma das maiores culturas de árvores do antigo Israel. Parte da azeitona era comida em salmoura, mas a maior parte dela era levada em cesto para ser prensada, onde era extraído o precioso azeite, que muitas das vezes serviam para fins medicinais, A oliveira pode viver centenas de anos. Sua madeira pode ser esculpida e polida, servindo em obras ornamentais, como no próprio templo de Salomão. A oliveira, como símbolo de Israel, vem na parábola apresentada por Paulo em Romanos. Os judeus são a boa oliveira, os gentios a mau oliveira, ou a oliveira brava. Nós fomos enxertados na oliveira, como zambuzeiro bravo. Então olha só, a oliveira também simbolizando aí o povo de Israel, Queridos, essas árvores têm uma simbologia tremenda na Bíblia Sagrada e eu amo falar dessas árvores. Vamos voltar um pouquinho, falar aí da videira, dessa árvore que produz uva. Todo bom judeu, ele tem no fundo da sua casa uma parreira de uva, uma parreira de videira. E aí ele senta com a sua família, ali eles conversam, ali eles tomam as suas refeições, celebram a sua ceia. Então a videira, a vide, é símbolo de comunhão, frutificação, Então olha só, a videira, tendo esse símbolo muito forte na cultura judaica, tá certo? Queridos, nós iremos agora para a parte final desta aula e eu quero falar sobre os números e suas simbologias, tá certo? Ainda aí na página de número 8, os números e suas simbologias. Do número 1 ao número 2, nós temos aí uma simbologia muito forte e eu tenho a certeza que a sua visão sobre a numerologia bíblica vai mudar a partir de agora. O número 1 é a unidade, número de Deus, causa, origem.
identidade. Como cardeal indica unidade, como original significa primazia, Deus é a primeira causa independente de tudo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deus, ele é único. Antes dele não houve ninguém. Depois dele não haverá. Deus é o ser único. Número 2, divisão, contraste, dependência. 2 é o número mais usado na Bíblia. Jesus disse, para os discípulos, vão de 2 em 2. Na criação, luz e treva. No mundo, terra e água. No tempo, dia e noite. Na eternidade, salvos e perdidos. Jesus mandou os discípulos irem de 2 em 2, como eu acabei de dizer. O número 3, número de Deus, plenitude da unidade. Número 3, reúne as experiências da vida, princípio, meio e fim. Pai, mãe e filho, céu, terra e mar. Manhã, meio-dia e tarde. Na Bíblia houve 3 filhos de Noé, 3 filhos de Levi, 3 amigos de Jó, 3 companheiros de Daniel, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. O tabernáculo tem os seus 3 compartimentos, pátio, lugar santo e lugar santíssimo, representando o homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Olha aí o número 3 em evidência. O número 4, por sua vez, é o número do governo do mundo. Há 4 dimensões, há 4 pontos cardeais, há 4 ventos. Na visão de Zacarias, 4 cavaleiros, 4 ferreiros, 4 chifres, 4 carros. Em Apocalipse, os 4 cavaleiros, Cavalo preto, cavalo branco, cavalo amarelo e cavalo vermelho. Número 4 em evidência. O número 5, por sua vez, representa a graça de Deus protegendo o seu povo. Pode significar também a oportunidade para perceber o mundo exterior. Deus nos deu 5 sentidos. As mãos e os pés, cada um tem 5 dedos. O primeiro dos servos da parábola do talento recebeu 5 talentos para negociar com ele. Pode representar também oportunidade perdida. O rico tinha 5 irmãos. O rico tinha 5 irmãos e quando estava na condenação desejava evangelizá-lo. Não foi possível. A oportunidade tinha passado. O número 6, por sua vez, é o número do homem. Está relacionado com o trabalho. 6 dias trabalhará. Êxodo 30, versículo 9. O mundo foi criado em 6 dias, o homem foi criado no 6º dia. Por mais que o homem se esforce, nunca chegará na perfeição, que é o número 7. O gigante Golias tinha 6 côvados de altura. Você sabe o que é um côvado? Um côvado é a medida do cotovelo. Isso aqui é um côvado, tá? A estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Golias, também tinha aí os seus 6 côvados de altura e sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Então o número 6 é o número do homem. O número 7, por sua vez, é o número da perfeição, o número sagrado do pacto de Deus com o homem. 3 é o número de Deus. 4, o número do mundo. O pacto de Deus veio por Jesus. Número 3, o número de Deus. Número 4, o número do mundo. Dá 7, o número da perfeição. Só no livro de Gênesis tem mais de 50 vezes o número 7. E no Apocalipse, mais de 40 vezes o número 7. O 8, por sua vez, é entendido como 7 mais 1, é o número do Senhor, que simboliza a ressurreição. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, cumprindo o simbolismo aí da oferta das primícias, que era o dia seguinte do sábado, ou seja, domingo. Depois do 7º dia da lei, vem então o 8º da graça. O número 9, este número é o último dos dígitos
marca o fim ou a conclusão de todas as coisas. É o relacionamento com o julgamento do homem e das suas obras. Jesus usou o 9 sobre os negligentes, curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, os outros 9 não voltaram. Número 10, por sua vez, é o número da perfeição divina, da plenitude humana. Maravilha, as 10 pragas, os 10 mandamentos e por aí vai. O número 11, por sua vez, se 10 é a perfeição na ordem divina, 11 é o acréscimo, tá? Vamos continuando aqui. O número 12 também tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Número do povo de Deus, administração do governo de Deus. No mundo natural, os 12 meses do ano, as 12 horas do dia, na organização religiosa, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento. Em Apocalipse, a Nova Jerusalém tinha 12 muros, 12 portas. Tem 12 muros, 12 portas, 12 anjos, os 12 nomes das 12 tribos de Israel. O muro tinha 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. As portas tinham 12 pérolas. A cidade foi medida até 12.000 estádios. A árvore da vida produz 12 frutos de acordo com 12 meses do ano. Queridos, esta foi a numerologia bíblica e esta foi a aula de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Estude a Bíblia com esse filtro, com esta luneta, com esse óculos hermenêutico e nunca mais você interpretará a Bíblia da mesma forma. Eu tenho a certeza que a sua visão bíblica agora será diferente. Quando você lê a Bíblia, você se deparar com esses números, então você entenderá a simbologia de cada um deles. Sua mensagem mudará, a sua exposição bíblica também mudará. E eu tenho a certeza que através do conhecimento você abençoará e edificará muitas vidas com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e lembre-se, eu sempre estarei aqui para ministrar para vocês videoaulas que com certeza irão edificar as vossas vidas. Deixe o seu like, seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Espero você na próxima aula, querendo Deus. Um abraço.